Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. E a nossa habilidade da vez é a organização temporal. Estamos chegando já, né, na parte final das habilidades e com relação a todas essas habilidades, no final haverá um fechamento que englobará todas essas habilidades e vai te dar um norte um pouco melhor ainda de como colocar elas em ação. Em como que a gente vai fazer esse planejamento individualizado, alinhando todas essas informações, esses direcionamentos que formarão uma base sólida a fim de auxiliar e contribuir com a autonomia e a independência. Perfeito? Então, caso algumas dessas informações estiverem ainda meio perdidas, nós vamos alinhar elas lá no final e todas essas aulas das habilidades, elas também precisam ser vistas novamente, principalmente destacando as principais necessidades e como trabalhar elas, tá. Então isso a gente vai ver lá no plano. Quando a gente chegar no plano, nós aí sim retornaremos para essas habilidades e construiremos o nosso plano em relação a essa. Mas dando continuidade então, agora falaremos um pouco mais sobre essa organização temporal. Organização temporal. O próprio nome também, ele já dá uma orientação em relação do que se trata, né, que é todo esse planejamento, esse trabalho de organização, principalmente do tempo, em relação ao tempo das coisas. Bom, Guilherme, mas essa organização temporal, ela tem a ver com o relógio? Que é uma das perguntas que eu mais vejo. Sim, ela tem a ver, mas ela não se destina a apenas tempo barra horário, barra minuto. Ela é uma orientação de que cabe em uma relação de ano, de mês, de semana, de dia, de estimativa de conclusão de tarefa. Então, tudo que vai envolver principalmente um prazo ao qual uma previsibilidade muitas vezes dá um grande suporte em relação a essas demandas, estará envolvido na organização temporal. Já dei um breve lembrete em relação à questão da rotina, que a organização temporal ela nos auxilia. Nesse momento, extra atividade, também é um trabalho de organização temporal, o projeto que a gente falou sobre rotina, que é deixar objetos, uma previsibilidade do que vai ser feito, que hora que vai estar sendo feito, o que será, e isso sendo facilitado através de diversas formas, como formas ilustrativas ou até o próprio nome, dentro de um painel de cronograma de rotina e por aí vai. E também dentro das atividades, nós vamos inserir questões de tempo que vão envolver várias situações do tipo, empregada de diversas formas diferentes dentro das atividades. Mas primeiramente, então identificamos o que é. Vai envolver toda essa questão de tempo, de realização de demanda, de quando vai fazer algo, até quando pode fazer, toda essa estrutura, perfeito? E quais são os principais desafios em relação a isso? Ansiedade em concluir uma demanda, ela é muito grande. Então aí cabe uma lacuna aí muitas vezes da gente conseguir colocar dentro de uma atividade, não em todas, tá? No momento específico que a gente está lidando com organização temporal. A gente utilizar cronômetro, dentro das atividades que limitarão o espaço de tempo, né? Para que seja finalizada uma atividade. Então ele não tem um tempo livre para liberar para finalizar uma atividade, tanto quanto para retornar a essa atividade. Então o tempo eu posso usar para organizar as minhas demandas dessas 2 formas que cabe e é muito fácil de se trabalhar. Um tempo para execução, vamos lá, você tem 30 segundos para fazer essas 2 atividades. Beleza, ele tem o tempo específico, ele tem que se acelerar para conseguir concluir o que ele tem que fazer dentro desse tempo. E também a gente consegue utilizar isso para reforçar
a próxima demanda. Então, beleza, você tem 1 minuto de descanso, você tem 1 minuto livre de demandas. Quando passar esse 1 minuto, nós vamos retornar para as nossas atividades. Então, a gente usa nesses 2 momentos, entre atividade e extra atividade, que a gente consegue se organizar 100% em relação a isso. Questão também de associação de imagens. Vamos lá, a questão, ó, dezembro. Dezembro é um mês de final de ano, é um mês que a figura ilustrativa vem um Papai Noel, férias, então são várias coisas que envolvem o mês. O mês do aniversário, Páscoa e por aí vai, essas datas sazonais, entre outras. Podemos associar dentro de um trabalho essas questões também. E a gente consegue estar inserindo isso, que são coisas que farão diferença no dia a dia. Então temos total liberdade de realmente brincar com isso, brincar com todas essas situações externas e também essas situações internas, limitando a um curto tempo ou ampliando e reduzindo também esse tempo em diversas formas diferentes. Bom, mas algumas formas de apresentar isso dentro de uma atividade. Vamos lá. Temos como fazer uma orientação de tempo através de uma rotina visual. Temos um bloco que representa a nossa semana ou o nosso dia, que será listado essa rotina visual durante as suas habilidades necessárias durante o dia, o que ele precisa fazer, quais são as suas necessidades durante um dia. Então vamos lá, uma segunda-feira tradicional, que ele precisa, vai acordar, ele tem que escovar os dentes, aí ele vai tomar café, ele vai tomar banho. Então todas essas atividades, elas estarão o quê? Comprimidas dentro de um quadrado ou de um espaço ali visível, que ele tem que cumprir uma para poder passar para a próxima. Isso tem que ser realizado dentro daquele bloco de tempo. Se eu tenho ali um quadrado anterior e um posterior, que é representado pelo meio do dia no seu meio, tudo que ele precisa fazer anterior é pela manhã e posterior é pela tarde. E ele tem que cumprir todas essas demandas, todos esses processos dentro desse espaço de tempo. Então, essa rotina visual, ela reforça e trabalha questões de ansiedade, de estresse, dá essa previsibilidade também do que ele tem que fazer, então ele se organiza melhor a isso. As chances de crises e birras são reduzidas através disso também. E é uma estratégia muito simples, que em muitos casos se resolvem apenas por causa disso. Há uma mudança de comportamento, de humor, que traz resultados gigantescos. Temos os calendários visuais também, que é igual eu falei um tempo atrás. Dezembro, Papai Noel. A identificação de algumas coisas que vão nortear ele a entender em que mês, em que dia e quando que vai relacionar aquela questão. Ah, ele gosta tanto do presente. O presente dele é do aniversário dele. Então ele precisa entender e ter isso ali visível para ele, que o aniversário dele é no mês tal, no dia tal, que aí se associa ao bolo, ao parabéns e por aí vai. Contagem regressiva também é algo bacana da gente estar trabalhando, que é essa previsibilidade. Ó, 10 segundos e você pode ir. Então espera no lugar, no ponto indicado, liga o timer, 10 segundinhos e você vai. E apresenta, mostra, ó. E ele precisa esperar chegar no zero para ele poder começar a atividade. É uma outra forma também de se inserir uma questão temporal. Então, realmente é muito dinâmico. Temos diversas formas diferentes de acrescentar essas demandas de tempo. Lembretes visuais também apoiam e dão maior suporte em relação a essa estruturação, que é muito bacana. E isso é muito legal. Então, realmente é isso. A gente fazer organizações de tempo, ao qual o corpo vai estar inserido nessas questões. Você precisa ter um movimento para aquele momento, para aquela hora, para aquela definição, para aquele dia, toda essa organização. Agora, uma atividade bônus que eu passo para vocês, que é muito bacana, que vai envolver muito tempo. Atividade de bater palma
em ritmo de música ou de horário, de relógio, de diversas formas diferentes, de bater o pé e principalmente, danças rítmicas, que envolvem o quê? Você fazer um movimento específico dentro do espaço em que é falado, que é fazer aquela coreografia em relação a uma música, essas danças de TikTok, por aí vai, que é de extrema importância, que ele tem que se movimentar em relação à informação que ele está recebendo. Então ele está alinhando o quê? O seu movimento com o som. Então isso também envolve tempo, porque ele terá o quê? O tempo específico para ter aquele comportamento, para fazer esse movimento em relação a esse apoio externo. Perfeito? Então ficaremos aqui em relação à organização temporal. É bem ampla, porém ela é muito legal de se trabalhar. A gente consegue ser muito flexível em relação a ela. Perfeito? Então até a próxima aula.